Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. Antes de falar de vida, eu queria falar um pouquinho sobre dor, morte e sofrimento, porque a morte e a vida, elas são dois lados de uma mesma moeda. E muito do que eu vou falar nesse vídeo aqui, eu vou tirar como inspiração as reflexões que eu tive lendo esse livro aqui, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu li no semestre passado, quando eu fiz estágio no hospital. E eu queria contar um pouquinho de como que foi a minha experiência no hospital também, porque eu acho que tem tudo a ver com a temática desse vídeo e também foi um tapa na cara atrás do outro. Porque eu fui com a ideia de descartar essa área da minha futura formação, da minha profissão, assim, quando eu de fato estivesse trabalhando. Porque muitas áreas da psicologia me fascinam. E eu queria, mas não queria ir para o hospital. Olha só que coisa irônica. Porque para mim, o hospital era um ambiente de doença, de sofrimento, de dor e, acima de tudo, de morte. Na minha cabeça, a morte ela estava ali, ó, em cada cantinho, espreitando, só esperando o momento certo de dar o bote. Só que, quando eu falo que eu quebrei a cara, é porque quando eu estive ali, atendendo aquelas pessoas e me disponibilizei a me despir de toda a minha teoria, de todos os meus conhecimentos prévios, porque conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana, eu percebi que quando o discurso da doença cai, quando não se fala mais onde dói, o que tomou, o que tomará, quando receberá alta, o que vem atrás disso é a vida, não é a morte, porque eu achava que eu ia encontrar medo, sofrimento e principalmente o medo da morte. Mas eu encontrei vida todas as vezes. E eu acho isso tão bonito porque a vida ela é tão poderosa que ela dá conta do medo da morte, porque eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim, porque a morte é depois de mim e quem vai morrer sou eu. Então a morte, ela é um momento, um estalo, ela não dura nem um dia inteiro. A gente fala que a gente só se vive uma vez. Mas a gente não vive apenas uma vez, a gente morre apenas uma vez, porque a gente vive todos os dias. E a vida, ela acontece sem parar, até o momento em que para. Mas, o que eu tô tentando dizer é que a sua vida não vai começar só a partir do momento em que você conseguir algo que você acha que precisa para sua vida começar. Eu achava que minha vida ia começar depois que eu me mudasse, depois que eu me formasse, depois que eu trabalhasse, depois. Só que a vida, ela tá acontecendo nesse exato momento. E ela não vai parar de acontecer se você decidir que não quer mais viver. Porque quando a gente tá no momento de muito sofrimento psíquico, a gente tende a tentar encontrar uma certa parceria com a morte. E eu fico pensando o porquê disso. Além de manuais diagnósticos, além de teoria, além de técnica, além de tudo isso, por que a gente tende a encontrar um acalento com a morte, sendo que é uma coisa que nos causa tanto medo, porque ela é um fantasma que tá ali o tempo todo, que é a única certeza que a gente tem. Então a gente tenta viver apesar de, só que tem momentos que a gente tenta se encontrar com ela, antes da hora. E a morte, ela é uma armadilha nesses casos, ela oferece uma promessa de que com ela as coisas estarão melhor, porque ela é desconhecida. A gente não consegue simbolizar a morte. O que a gente consegue muitas vezes é simbolizar o luto de algo que se perdeu, de alguém que se perdeu. Mas a morte em si, ela é um ato. Ela acontece, não tem como simbolizar ela. Então por isso que ela pode ser tão tentadora nesses momentos. E o nosso corpo, ele tá o tempo todo tentando nos mostrar a vida. Tem nesse livro, inclusive, que eu recomendei para vocês, uma parte que fala sobre a transformação do fogo, se não me engano, que é um dos processos do processo de morrer, que é aquela melhora antes da morte, que a gente chama, onde todas as células do corpo trabalham
em unicidade para mostrar em último momento a vida. Então, até quando se aproxima da morte, se aproxima da vida. Então, o quão doloroso tem que estar a sua vida para você tentar encontrar um acalento na morte. O que é pregado pra gente, o que é vendido pra gente, é que afetos, emoções, sentimentos nos tornam pessoas fracas, que a gente não pode deixar com que eles apareçam o tempo todo. Só que a beleza da vida, e talvez aquilo que dê sentido a ela, é justamente poder vivê-la e senti-la. Porque nesses momentos, o que a gente tenta fazer é se anestesiar, esvaziar a cor. Porque as cores, elas se tornam muito ofuscantes, porque as cores estão ali mostrando vida. Então você exclui elas do seu mundo, como se isso fosse te proteger dessa angústia que é viver. Só que a gente às vezes não percebe que sempre tem um furo nesse muro, nesse véu. Sempre vai ter um buraquinho, uma ferida sem cicatrizar, que vai escorrer e que vai vazar e vai fluir vida. Se a gente levantar esse véu que a gente criou para se proteger, a gente vai ver a vida em sua mais pura cor. Porque talvez tenhamos nos forçado a ser essencialmente anestesiados, mas somos demasiadamente humanos para deixar de ser. E quando eu fiz esse desenho, eu estava com a ideia justamente dessa parceria com a morte, dessa ideia de que a morte é melhor do que a vida. E no fim das contas, era apenas a vida camuflada, porque ela se torna tão sofrida que ela tenta mostrar um outro lado. Só que esse outro lado não é menos angustiante do que é a vida. Porque o bom da vida é ela ser angustiante. Porque sendo angustiante, ela preza movimento. Então, depois de falar tudo isso, como atribuir um sentido à minha vida? Uma parte disso se deve às escolhas. Porque você escolhe a forma como você vive. E esse livro aqui, eu recomendei ele por um dos motivos dele ser muito realista. Ele não floreia as coisas, dá tapa na cara também. E tem uma parte que fala que as pessoas têm muito medo da morte, mas bebem além da conta, fumam além da conta, etc e tal. Então, não medem de esforços para adiantar esse encontro com a morte. Então, assim, uma parte da nossa vida é sim escolhas. E não existe uma vida ideal. Cada um atribui aquilo que faz mais sentido para a sua vida. Mas por que eu falo que uma parte da vida é escolha e não tudo? Porque existem questões que são externas a gente. Da mesma forma que dentro de um ambiente hospitalar, um atendimento psicológico não vai surtir efeito em uma pessoa que está sofrendo de dor física, a vida vai ser mais sofrida se você não tem condições suficientes para conseguir sobreviver, porque às vezes a gente tende a atribuir à vida um sentido a partir de condições monetárias, o quanto de dinheiro você consegue receber, porque se prega que dinheiro não compra felicidade, mas dinheiro compra condições de sobrevivência, porque quando você sobrevive, viver se torna mais fácil, mas isso não quer dizer que sobrevivendo você também não consiga viver, porque a vida ela se apresenta também nos detalhes. E nenhuma vida é fácil. Todas as vidas doem, são sofridas, algumas em maior grau do que outras. Só que ainda assim você pode mudar um pouquinho o grau da sua lente. E isso não é um discurso para você não ver problema nessas condições que são externas a gente, mas é ver problema sem deixar se afundar por isso. Pensando agora, eu não sei muito bem como dizer isso, porque o que eu quero dizer é: existem questões que estão externas a você, que você não tem controle, no sentido de não é culpa sua se você não consegue ter a vida que você almeja, porque existem muitas questões que você não tem controle, só que ao mesmo tempo eu queria dar um certo conforto para essas pessoas de que sim, a vida ela pode se apresentar, mas eu tô sentindo que não tá indo, porque eu não quero acreditar no discurso de meritocracia. É isso que eu tô tentando dizer. Eu não quero acreditar no discurso de meritocracia. De que se você tentar o suficiente, você consegue. Nem sempre. Mas eu não quero também que isso se torne um limitador para que se viva. Isso fez sentido? Eu espero que sim. Então, como que eu atribuo sentido à minha vida? Para mim, a vida é arte.
Viver é arte, a arte é vida. A arte está para a vida, assim como a uva está para o vinho. E eu li essa frase em um artigo científico, e eu não tô nem brincando, porque esses são os maiores textos que eu tenho lido nos últimos anos de faculdade. Mas é exatamente isso que eu vejo. Eu encontrei através da arte um meio de existir, um meio de escapar do sofrimento e ao mesmo tempo me encontrar com ele. Porque a arte ela não é feita para ser bonita, para ser esteticamente agradável. Ela foi feita para ser sofrida também. E muitas vezes dolorosa, porque a arte ela não tem que nada, ela não tem que trazer reflexões. Às vezes a arte ela é crua e nua, apenas dor, e não deixa de ser arte por isso. E por isso que eu falo que ela é tão parecida com a vida, porque nem sempre a vida te traz uma lição, às vezes é só dor e sofrimento também. Então, para mim, a arte foi a forma que eu encontrei de viver de fato, e não apenas de sobreviver. Porque quando eu faço arte, quando eu aprecio arte, eu sinto que eu respiro. E isso é tão precioso. E muitas pessoas tentam encontrar o sentido da vida através dessas produções. Sabe o que elas têm em comum? Todas são produções humanas.